Queremos aqui, meus irmãos, mais uma vez, agradecer e engrandecer ao Senhor, agradecer também a cada um dos irmãos, irmãs. Irmã Ivone já está conosco, a irmã Ivone apucaranense abençoada, né, que sempre tem estado conosco. Por algumas vezes estivemos na congregação aqui em Apucarana, onde a irmã Ivone congrega, que é a igreja no Parque Bela Vista. E para nós é uma satisfação muito especial poder sempre contar com a assistência da irmã Ivone. A irmã Ivone é daqui de Apucarana, né? Muito bem. Paz do Senhor, pastor Ciro. Tudo em ordem, meu filho? Na bênção? Paz do Senhor, pastor Hércules. Irmã Ivone está sempre conosco, né? Sempre o Senhor. Ela já pega desde o início ali, ó. Irmã Ivone Ferreira de Moraes. Isso aí. É isso aí. Olha. Prazer, pastor Hércules. Mais uma vez, estarmos juntos nessa live de número 200. Aula, né? Aula 213. De número 213. Maravilha. Vamos juntos aí. Mais uma oportunidade para nós conversarmos aí com os nossos queridos professores, alunos do nosso CETADB, outros irmãos que ainda não são alunos, mas vão se tornar em breve alunos do nosso CETADB. E é um prazer, pastor Hércules, mais uma vez, estar aqui dividindo a tela com o irmão. Maravilha, meu pastor. Bênção muito grande. E aí, como é que está o movimento aí pelo Rio de Janeiro? O movimento tá grande. Vai ter um feriado aí agora, o pessoal tá na correria. Muito bem. São Luís Gonzaga, no Rio Grande do Sul. Choveu muito esses dias aqui e a gente ficou meio preso, ficamos presos aí na enchente. É assim, o Rio de Janeiro, como o pessoal diz por aí, não é para amadores, né? O Rio de Janeiro é... O Rio de Janeiro continua lindo, mas tem os seus problemas. Fica preso na enchente, são coisas assim. Fora outras questões que a gente prefere não falar para não assustar os irmãos que querem visitar o Rio, né? Pois é, como eu disse, o Rio de Janeiro continua lindo, mas tem os seus problemas. Pois é. Muito bem, maravilha então, gente. Olha, é uma satisfação muito grande. Deus abençoe. Mas eu estou falando do Rio de Janeiro assim porque eu moro em Niterói, viu, pastor? Não, sim, é porque às vezes os irmãos não sabem, né? O pastor Ciro mora em Niterói, do outro lado, não é, da ponte, que é a ponte que liga a cidade de Rio de Janeiro e Niterói. Niterói, os cariocas gostam de zombar de Niterói, né? E dizer que a única coisa boa de Niterói é a vista do rio, né? Mas eu digo que, além da vista, Niterói é muito melhor, né, do que o Rio de Janeiro. Eu já tive em algumas regiões aí da cidade, realizando formaturas e tal. Temos bons amigos, né? Temos bons amigos aí em Niterói, pastores, presidentes de igreja, e a gente acaba indo, não é, para realizar formaturas aí, e de fato a gente percebe que é menos problemático, vamos colocar assim, né? As praias daqui também são muito bonitas, né? Não aqui dessa área urbana, né? Aqui, né, é mais lá para a região, o pessoal chama as praias oceânicas, né? Uhum. Que elas são um pouco mais mais distante, mas nada muito longe também. Questão de meia hora, 40 minutos, a gente chega lá. São muito bonitas realmente, né? Camboinhas, Itacoatiara, né? Itapetininga, né? Como que é? Itaipu. Não, mas não tem... Não, Piratininga. Itapetininga é o nome de uma cidade de São Paulo. Isso. É Piratininga. É muito bonita. Essas praias são bonitas. A minha preferida é Camboinhas. Olha aí. Acabou de entrar um WhatsApp aqui do pastor Daniel Salles Acioli. Olha aí, meu amigo. Está lá nos Estados Unidos, vai ficar por lá uns dias. Ele está sempre viajando. Está sempre na região. Tem muitos amigos aqui também. É o Paulo dos tempos modernos, né? O apóstolo Daniel. Desse jeito. Maravilha, meu pastor. Nossos irmãos já são chegados e nós vamos aqui, então, dar início à nossa pauta de hoje. A pauta que nós divulgamos tem, na verdade, são 6 temas, não é? E nós vamos avançar por eles até que o tempo permita.
agradecer mais uma vez a presença de cada um de vocês que, atendendo a nossa divulgação, o convite para estar conosco aqui, tem marcado presença. Aqueles que são repetidas vezes conosco, né, que são frequentes, Deus abençoe vocês. Aqueles que estão chegando hoje pela primeira vez, façam um bom aproveitamento desse tempo que nós vamos estar aqui de aprendizado com a exposição bíblica feita pelo pastor Ciro Zibordi. Maravilha, olha aí. O pessoal está falando que eu estou bebendo café sem açúcar, mas é água. Viu, pastor? Eu tô com um copo aqui do lado também, que agora, quando ela encerrou o expediente lá na escola, eu vim para casa e eu peguei fazer um serviço que não poderia ser outro para fazer, e é cansativo. E aí eu me exauri, mas amém. Nada que não possibilite de eu levantar amanhã de madrugada para ir levantar peso. O senhor está firme aí Sabe que o senhor me animou, viu? Que eu fiquei vendo seus vídeos aí, que o senhor coloca de vez em quando lá, eu também estou fazendo agora. Não, mas é importante. Eu e a dona Luciana pegamos firme na musculação também. É importante, é válido. Não que a gente esteja velho, mas a gente vai envelhecendo e perde massa muscular. E a perda de massa muscular gera atrofia e dificulta a vida da gente. Então é sempre. Me permite, velho é o diabo, né? A gente está um pouco mais experiente. É isso aí, vivido. Vivido. A gente está um pouco mais experiente, né? Assim e tal. E aí a gente precisa. O Robinho 4472 diz que mora no Rio de Janeiro. Olha aí. Então, quantas bênçãos, meu irmão? Quantas bênçãos, quantas são? Não, e já apareceram pessoas aí, o senhor viu, que também já moraram em Piratininga. É isso aí. O cara aí, Piratininga e tal. É uma bênção. Maravilha. Esse mundo é pequeno. Pois bem, pastor Ciro, né? vamos entrar pela nossa pauta de hoje? Estou andando, aí o pessoal falou, o irmão do pastor Ciro, do CETADB e tal. Pois é. O pessoal vê a gente aqui na... Identifica, tu me identifica. Live com certeza. Né? Maravilha. Vamos lá então, meu pastor. Explica aí o texto de Apocalipse, capítulo 21 e o verso 9, que diz o seguinte: E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. Esse é o texto que o nosso aluno pede uma explicação a respeito do texto. Tem que dizer para o povo que tem que se inscrever, porque já que vai querer explicação de perícope por perícope, né? Tem que se inscrever no canal do pastor Ciro Zibordi e acompanhar as aulas que ele tem ministrado, onde ele trata, inclusive, dos textos bíblicos de Apocalipse, versículo por versículo. Então, fica aí o convite, não é? Que nós fazemos aos irmãos para, se ainda não estão inscritos no canal do pastor Ciro Zibordi lá no YouTube, após a aula aqui, vá lá, se inscreva, ative as notificações e participe da programação que ele tem disponibilizado ali para os irmãos. E, havendo possibilidade também, aproveite, né, e seja membro. Torne-se um membro do canal ali, porque certamente você vai ser abençoado. Não tenha dúvida disso. Muito grato, pastor Egos. Amanhã, inclusive, se Deus quiser, a nossa aula é a número 32. E nós vamos falar sobre as bodas do Cordeiro, né? Olha aí que bênção. Aquela passagem de Apocalipse 19, 1 a 10, né? Maravilha. É um texto bem difícil, mas se Deus quiser, nós vamos... Aliás, Apocalipse não é fácil, né? Com certeza. A gente às vezes pensa que sabe, mas quando a gente começa a estudar mesmo, a gente vê que a gente não sabe nada, né? A gente precisa cavocar mais, buscar fontes e... Mesmo assim, a gente percebe que até mesmo aquelas pessoas que se dizem especialistas no assunto, elas não conseguem responder certas questões. E uma delas é essa aqui. Essa de Apocalipse 21 e 9 não é uma passagem fácil, né? Mas o que nós vemos aqui é aquela questão de uma... se trata de uma figuração de linguagem, né? Porque o livro de Apocalipse ele é muito rico em símbolos. A gente tem falado aqui já que Apocalipse é um livro que tem um gênero tripartido, né? Ele é ao mesmo tempo apocalíptico, né? Porque ele tem características da literatura apocalíptica que surgiu no século
II a.C. e se estendeu até o século II depois de Cristo. Então, num período de 4 anos, surgiu essa chamada literatura 400. apocalíptica. Hã? 400 anos. Eu falei quantos? 4. Oh, desculpa, hein? 4. É que eu quis dizer... na verdade, eu ia falar 4 séculos, aí eu fundi com... desculpa. Mas estamos ligados. Mas grato por me corrigir, pastor. A gente às vezes troca uma coisa. Outro dia o pastor Evandro, não sei se ele entrou aí, ele também me alertou de uma troca que eu fiz na aula, que era para eu falar de Filadélfia e Esmirna, né, que são as únicas igrejas que não recebem reprovação, e eu acabei falando Filadélfia e Sardes. Mas não foi de propósito, é que a gente às vezes troca mesmo. Com certeza. Uma vez eu São coisas que podem acontecer. Pois é. Então, na verdade, o que eu queria dizer é que a literatura apocalíptica, ela surgiu nesses 400 anos aí, né? Entre o segundo século antes de Cristo e o segundo século depois de Cristo. Não vá confundir com o período intertestamentário, porque o período intertestamentário são aqueles 400 anos, na verdade, antes de Cristo, né? E o período chamado apocalíptico é 200 anos antes e 200 anos depois de Cristo, né? Porque surgiu muita literatura apocalíptica, inclusive apócrifa. E eu percebo que muitos estudiosos hoje em dia, principalmente aqueles mais à esquerda, né? Eles às vezes querem interpretar o livro inspirado da palavra de Deus à luz desses livros, dessa literatura apocalíptica. Aí eles vêm com uma abordagem de apocalipse assim, toda politizada, ideológica, e não sei o quê, e vem falar daquele negócio dos grupos, e dos menos favorecidos, e dos poderosos, dos opressores. Aí você percebe que o camarada transforma, às vezes, o livro de Apocalipse numa abordagem até marxista, né? Então, tudo com base nessa literatura apócrifa, e claro, também por conta da sua própria ideologia, a pessoa às vezes nem percebe, né, que ela está enviesando, né, a sua abordagem. Mas o que eu queria dizer, na verdade, para não divagar aqui, é que o livro de Apocalipse, ele tem um gênero triplo, né? Então, ele é ao mesmo tempo apocalíptico, mas ele também é profético, porque é um livro inspirado por Deus. Você não vai querer usar esse argumento de que porque o livro é apocalíptico que você não pode identificar nele uma profecia. Que o livro de Apocalipse ele é profético. Não é um livro meramente idealista que apresenta a luta entre o bem e o mal. Não, ele é um livro profético também. Então, a partir do capítulo 4 de Apocalipse, nós temos todo um desenrolar, não é, do quadro profético subsequente ao arrebatamento da igreja, porque João já vê a igreja no céu, a partir do capítulo 4. E ele tem também o gênero, como eu falei que é triplo, né? Tem também o gênero epistolar, né? Porque o livro de Apocalipse ele começa com um prólogo e ele termina com um epílogo. Ele tem uma estrutura epistolar. E além das 7 cartas que estão dentro dele, né? Que também não deixa de ser aí gênero epistolar, né? Essas mini epístolas, né? Que aparecem lá nos capítulos 2 e 3 de Apocalipse. Mas agora falando de Apocalipse 21 e 9, aqui, na verdade, é importante ler não só o versículo 9. Claro que o versículo 9, o nosso irmão pediu para explicá-lo. Mas a gente não pode também, muitas vezes, fazer uma explicação só de um versículo, uma explicação desconectada do todo. Então, tem que ter uma perícope, tem que ter aí um conjunto maior de versículos para nós podermos entender melhor. Então, se nós lermos o versículo 10, por exemplo, o versículo 11, você vai ver que começa a ser apresentada para João a Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém. Então, mostrou-me a grande cidade, diz o versículo 10. Versículo 11, tinha a glória de Deus. Versículo 12, mencionam-se as 12 portas, e nas portas 12 anjos, e os nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Aí, versículo 14,
mencionam-se também 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. E assim vai, né? Até o versículo... Na verdade, entra no capítulo 22 essa descrição, até o versículo 3, mais ou menos, você tem a descrição da Nova Jerusalém. Agora, é interessante que nesse versículo 9, o senhor leu aí, né? Diz que veio a mim um dos 7 anjos que tinham as 7 taças. Porque a Apocalipse apresenta aquela sequência de juízos, né? 7 selos, 7 trombetas, 7 taças. Então, um daqueles anjos que derrama os 7 últimos flagelos, as 7 últimas taças da ira de Deus, já bem no final do período tribulacional, que está sendo revelado para João, aí um desses anjos, ele mesmo vem a João e diz: olha, agora eu vou te mostrar, vem, né? Vem e mostrar-te-ei a esposa. É interessante que João, ele está como que assistindo uma peça teatral, é uma revelação pictórica, mas ele é chamado muitas vezes para tomar parte dessa apresentação, né? Como se você estivesse numa plateia e estivesse sendo apresentada uma peça e aí o ator, um dos atores, chamasse alguém para participar. Oh, vem cá você, vem participar aqui também da peça. Como acontece com João no capítulo 10, que ele inclusive é convidado para comer o livrinho. Ele está assistindo, dali a pouco ele ingressa, né? Naquela apresentação, ele come o livrinho, ou seja, ele recebe a revelação ali do anjo que ele viu. Ele vê o anjo descendo do céu, e era um anjo muito grande, porque ele coloca um pé na terra, outro pé no mar, não é? Ou seja, é um anjo gigante, né? Pela descrição. Só que dali a pouco a gente lembra até daquele... Eu lembro quando eu era criança, eu assistia, não sei se vocês não lembram do Ultraman e do Ultra Seven, né? O Ultraman, lá, aquela série japonesa, o camarada Spectrum-Man, né? Também. Mas eu lembro do Ultraman, do Ultra Seven, que ele era um camarada normal, um ser humano normal, só que aí, quando ele se transformava no Ultraman, lá, no Ultra Seven, ele ficava enorme, do tamanho de um prédio, e lutava com os monstros lá, né? No caso do João, quando ele interage com o anjo, acontece o inverso, porque ele vê um anjo que tem um pé na terra, outro no mar, daí a pouco ele vai até João, ou chama João, né? E entrega o livrinho para João comer. Mas tudo é uma revelação da parte de Deus, uma revelação pictórica. Nesse caso aqui, o anjo também diz: olha, vem, agora eu vou te mostrar a cidade. Né? Eu vou te mostrar, na verdade, ele fala: vou te mostrar a mulher do cordeiro. E aí muita gente questiona: peraí, a esposa do cordeiro não é a igreja? A Bíblia não menciona as bodas do cordeiro no capítulo 19? Então por que ele vai mostrar a cidade? Aí você tem... É importante você estudar um pouco de hermenêutica, não é? Que é a ciência de interpretar a Bíblia, que você vai ver que a Bíblia, e Apocalipse principalmente, é rico em figuras de retórica, figuras de linguagem. E a figura de retórica que aparece aí é a chamada metonímia. Metonímia. Eu até anotei aqui para apresentar uma definição. Olha aqui, ó. Metonímia é uma figura de retórica que consiste no uso. A gente, dando exemplo, fica fácil de entender, mas só para definir, é uma figura de retórica que consiste no uso de uma palavra fora do seu contexto semântico normal, por ter ela significação com alguma relação objetiva de contiguidade material, conceitual, com o conteúdo ou referente ocasionalmente pensado. Definindo assim, parece algo muito complexo. Mas a metonímia é assim, é quando você toma algo, uma palavra no lugar de outro. Um exemplo clássico para nós é a ceia do Senhor. Né? A gente fala assim: olha, agora nós vamos participar do cálice. Nós vamos tomar o cálice. Ora, mas a gente vai beber o quê? A gente bebe o cálice? Não, a gente bebe o conteúdo do cálice. E não o cálice. Só que você fala o cálice, que é, na verdade, o continente. Né? Porque na metonímia você toma o conteúdo pelo continente e vice-versa, né? O símbolo pela realidade e assim por diante. Então, é até interessante, você toma o morador pela morada também. Aqui é o exemplo aqui no caso, né? Então você toma o continente pelo conteúdo, né?
Você fala assim, ah, fulano bebeu uma garrafa de aguardente. Ou seja, a pessoa não bebeu a garrafa, ela bebeu o conteúdo da garrafa, né? Respeite os meus cabelos brancos. Na verdade, você está querendo dizer, respeite a minha velhice. Então, aqui tem a consequência pela causa, tem a qualidade pelo qualificado, e assim por diante. E tem o caso também do morador pela morada. Morador pela morada. Então, veja, quando o anjo diz para João, olha, eu vou te mostrar agora a noiva, a esposa, né? Na verdade, diz a noiva, né? É que noiva e esposa no grego é praticamente o mesmo termo, né? Então, aqui, se eu só voltar lá na referência que o senhor leu aí, vem mostrar-te a esposa, a mulher, inclusive tem a ênfase, né? A mulher do cordeiro. Na versão que eu estou lendo aqui, tem a mulher do cordeiro. Isso a mesmo. esposa, a mulher do cordeiro. Aí ele começa a apresentar a Nova Jerusalém. Alguém diz, mas que lógica tem isso? É que aí, nessa abordagem metonímica, o que está acontecendo em Apocalipse? Menciona-se o morador pela morada, e vice-versa. Quer dizer, a cidade, na verdade, é onde a noiva do cordeiro vai morar. A igreja vai morar na Nova Jerusalém. Então, por isso que a Nova Jerusalém ela é chamada também de a noiva do cordeiro, né? Então, eu acredito que o irmão que pediu a explicação, talvez por conta dessa questão aí que se levanta, né? A noiva do cordeiro, afinal, é a igreja ou é a cidade? É que a igreja vai morar na cidade. A cidade que Deus preparou para a noiva, a Nova Jerusalém, onde a igreja do Senhor vai habitar, vai viver por toda a eternidade. Então, por isso que o anjo diz, olha, eu vou te mostrar agora, ele levou João num lugar muito alto, não é? Para de lá ele avistar nessa revelação pictórica, ele avista, e aí tem as características. E pelas características você vê que tem tudo a ver com a igreja. Os 12 fundamentos, as 12 portas, não é? Aí se mencionam as 12 tribos de Israel, e também os 12 apóstolos do Cordeiro, que são representações da totalidade da igreja, porque a igreja ela é formada por todos os salvos de todas as épocas. Então você vê 12 portas, 12 fundamentos, 12 mais 12, 24. Aí você começa a entender por que em Apocalipse 4 aparecem os 24 anciãos. E aqueles 24 anciãos estão com coroas nas cabeças, vestidos de brancos, assentados em tronos. Tudo aquilo que Jesus tinha prometido para os vencedores. Ao que vencer, se assentará comigo no meu trono, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Eles não contaminaram os seus vestidos, eles andarão comigo de branco. E aí João vê, numa representação, mais uma vez, pictórica, a igreja glorificada no céu. E essa igreja glorificada no céu vai habitar na cidade, na santa cidade. E a igreja já está ataviada, já está preparada. Apocalipse 19 diz que a igreja já está vestida com o linho finíssimo, que é a justiça dos santos. Só que agora em Apocalipse 21, o anjo apresenta para João a cidade onde essa igreja preparada vai morar. Então toma-se aí a morada, né, pelo morador. A morada pelo morador. É uma metonímia, é uma figura de linguagem, figura de retórica, né, conhecida como metonímia. Deu para entender, pastor Alex? Ou talvez o senhor queira acrescentar alguma coisa? Não, é isso aí, ficou claro. Ficou claro para os irmãos, né, que a referência ali é a respeito da Nova Jerusalém. Que é a morada da igreja, né? Maravilha. Eli Batista, seja muito bem-vindo aí. Outro carioca abençoado. Por isso que amém. Por isso que elas se confundem, né? Vamos dizer assim. Elas se confundem porque é como se fosse a mesma coisa, né? A igreja e a morada da igreja. Maravilha, meus irmãos. Vamos seguindo aqui, então. A segunda questão que nós temos na pauta de hoje é esta aqui. Quem estiver vivo no início do milênio deverá preencher algum requisito para ser participante dele? Povos naturais. Então,
Os povos naturais, exatamente, porque nós vamos ter a igreja, né, glorificada, que vai estar com o Senhor. A igreja que vai estar com o Senhor, evidentemente que ela não precisa mais se preocupar com qualquer requisito, né? Porque a igreja já vai estar glorificada, ou seja, o pecado já estará ausente, a igreja já estará glorificada, os salvos que forem arrebatados, bem como os mártires do período tribulacional, que vão ressuscitar também no fim da tribulação e vão, evidentemente, ser glorificados. Então, estes estarão para sempre com o Senhor, vão participar do milênio, vão reinar com Cristo, porque Apocalipse 20, versículo 4 diz que reviverão e reinarão com Cristo por 1000 anos. Então, haverá, claro, a participação da igreja, mas junto com a igreja, haverá também os povos naturais, que são Israel, o remanescente israelita, que vai sobreviver ao período tribulacional, e também aqueles que vão passar pelo julgamento das nações, conforme Mateus 25, versículos 31 a 46, e vão ser poupados, não vão ser absolvidos, não vão ser condenados. Então, esses povos naturais ingressam no milênio. E ali, em Mateus 25, tem a seguinte palavra, que o justo juiz dirá para estes que estiverem à sua direita, que vão ser aqueles que terão feito bem aos pequeninos irmãos, que é uma referência ali a Israel. Então, as nações ovelhas que estão à direita, ao contrário das nações bodes que estão à esquerda, que vão ser condenados, as nações ovelhas da direita vão ouvir do justo juiz: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino, não é, que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então, claro, mediante esta palavra, aqueles que vão ingressar no milênio, mesmo como povos naturais, claro, eles ingressam como salvos, eles ingressam na qualidade de salvos. Mas nós não defendemos aquela ideia, nem no milênio, de que uma vez salvos, salvos para sempre. Por quê? Porque aqueles que vão ingressar no milênio, eles ingressam como povos naturais. Significa que o pecado ainda está presente na vida deles. O diabo está preso, sim, mas nós não pecamos apenas por causa do diabo. O diabo é o tentador, o diabo é o fomentador do pecado, ele é o tentador. Mas nós não somos tentados só pelo diabo. Nós somos tentados a partir da nossa própria natureza. Porque Tiago também falou, cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Então nós somos tentados a partir da nossa própria natureza carnal. Aqueles que ingressarem no milênio como povos naturais vão ser tentados. Vão nascer também pessoas em 1000 anos. Imagine quanta coisa não acontece em 1000 anos. Pense no ano 1001 até o ano 2000, quantas coisas aconteceram, período de 1000 anos. Então veja quanta coisa aconteceu. Se nós fôssemos fazer aí um resumo da história, do ano 1001 até o ano 2000, olha quanta coisa aconteceu. Então vai acontecer muita coisa no milênio. Vai nascer muita gente. E claro, as pessoas que nascerem nesse período, e mesmo aquelas que ingressarem no milênio, após o período tribulacional, elas vão ter que perseverar em obedecer ao rei. Claro, o rei será o Senhor Jesus. Haverá justiça plena, haverá paz. O mundo terá finalmente paz, não haverá guerras. Haverá uma reconfiguração da terra, não haverá mais a ferocidade dos animais, haverá longevidade, haverá saúde plena, para todos. Deus vai revitalizar a terra. Então, a Bíblia diz até que se alguém porventura morrer com 100 anos, por causa do seu próprio pecado, porque haverá pecado no milênio, diz Isaías capítulo 65, versículo 20, se alguém vier a morrer com 100 anos, morrerá na infância. O texto ali diz, morrerá como se fosse uma criança. Jovem. Morrerá muito jovem, né? Então, é como se alguém, tendo, por exemplo, 500, 600 anos, aquele irmão
aquela pessoa, você viu, partiu tão jovem, 100 anos, né? Poderia ter vivido mais. Então, quer dizer, parece um gracejo da nossa parte falar assim, mas é o que está na Bíblia e nós cremos. Nós não podemos querer alegorizar tudo aquilo que a gente achar difícil, impossível de acontecer do nosso ponto de vista. Porque eu acho que o mais difícil já aconteceu, que foi o próprio Deus se fazer homem e habitar entre nós. Então, se isso já aconteceu, e outra coisa, as profecias que se cumpriram sobre Jesus, as chamadas messiânicas, elas se cumpriram literalmente. Por que a segunda parte delas vai se cumprir de uma maneira não literal, né? Então, muita gente às vezes questiona isso. Agora, o que eu posso dizer, então, só para concluir aqui a minha resposta, o Senhor, ele nunca obrigou ninguém a servi-lo, nunca obrigou ninguém a adorá-lo, Deus não criou autômatos, e da mesma forma, no milênio, ninguém será obrigado a servir a Jesus, mesmo ele estando assentado no trono. Agora, é evidente que estando ele no trono e ele reinando literalmente, ele também vai, evidentemente, punir aqueles que não forem obedientes. Então, nós temos, por exemplo, o texto de Zacarias 14, 19, se não me falha a memória, eu estava procurando aqui se eu anotei. Veja se esse texto, por gentileza, pastor, se o senhor puder ler aí. Acho que é Zacarias 14, 9 ou 19, acho que é o 19. Zacarias capítulo 14, versículo 19. E me veio à mente agora, Zacarias 14, 19. Este será o castigo dos egípcios e o castigo de todas as nações que não subirem a celebrar a festa das cabanas. O versículo 9 que você quer. O que você quer é o 9. O que diz o 9? E o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor e um será o seu nome. Certo. E o 19? O 19. Já leu todo o 19? Já. Tá, e o 20? Naquele dia se gravará sobre as Porque campanhas diz, esse dos será o cavalos. castigo. Qual é o castigo? Então, acho que é o que está antes, né? Deixa eu localizar aqui, peraí. Porque acho que é esse texto mesmo. Mas é que fala do castigo daqueles que não obedecerem, né? O senhor leu 19, né? Eu acho que o que você 18. acho que o que você está querendo é o 12. Olha, né? o 18, olha o 18. Se a família dos egípcios não subir, nem vier, não cairá sobre eles a chuva. Virá praga com que o Senhor ferirá as nações que não subirem a celebrar a festa dos tabernáculos. Esse será o castigo dos egípcios, o castigo de todas as nações que não subirem. Então, é isso aqui mesmo, porque essa profecia, ela se encaixa no milênio. Porque não tem aqui, essa profecia nunca se cumpriu, né? É uma referência claramente, pelo contexto aqui, se você ler o capítulo todo, você vai ver que tem a ver com o milênio. Então, ou seja, aqueles que não obedecerem a Deus, e essa questão aqui tem a ver com a festa dos tabernáculos, que vai ser observada por quê? Porque os israelitas, eles vão estar em evidência. O povo protagonista do milênio, do ponto de vista dos povos naturais, serão os israelitas, porque Deus vai cumprir aquelas alianças que ele fez com Israel. As alianças com respeito à terra, com respeito à descendência, com respeito à bênção propriamente dita. Jeremias 31, 31 a 40, por exemplo, Ezequiel 36, até nós vamos estudar na escola dominical, no próximo domingo, sobre o novo coração, que às vezes a gente acaba tomando um texto pelo outro e faz uma fusão às vezes, porque fala de novo coração, mas é importante distinguir até a profecia que Deus fez para Israel de dar um novo coração e a profecia e o evangelho hoje, né, que tem para nós, que de fato a regeneração não deixa de ser não deixa de ser o fato, nós não deixamos assim de receber um novo coração, né? Porque
somos regenerados, somos justificados, somos santificados, somos selados pelo Espírito, né? Temos o penhor, diz a Bíblia. Então, claro, não deixa de ser um novo coração. Mas ali no caso de Israel, quando Deus diz, tirarei o coração de pedra e vos darei um coração de carne, ali já é algo para o milênio. Porque no milênio o que vai acontecer? Diz a Bíblia que ninguém precisará mais aprender, porque o conhecimento estará neles. É algo que Deus vai fazer de fato, é algo sobrenatural que Deus vai fazer com que os israelitas no período milenial eles estejam desfrutando dessa bênção de ter um novo coração, literalmente, e de Sião partirá a lei, diz a Bíblia, não é? Israel finalmente será um reino sacerdotal, e por isso que aqui diz em Zacarias que aqueles que não observarem, né, serão punidos. Deus não vai mandar chuva, essa questão. Então, vai haver regras, evidentemente, né? No milênio, o Senhor Jesus, a Bíblia diz, não por acaso, que ele vai reger as nações no milênio, com vara de ferro, ou seja, ele vai ser firme. Não é que ele vai ser um ditador, não é que ele vai ser um déspota, mas ele vai reger o mundo de maneira firme, vai haver ordem. As pessoas não vão fazer o que bem entendem, achar, não, eu sou livre, eu faço o que eu quiser. Não vai ser bem assim. Deus, claro, ele não obriga ninguém a servi-lo, mas aqueles que não se submeterem ao governo, no caso, evidente que haverá punição, né? Como o texto sagrado diz. Eu acho que o que nós poderíamos falar para lançar luz sobre essa questão é isso. E agora vamos aguardar, né? Porque muita coisa está reservada para o futuro. Para o porvir, né? A gente não tem muita informação além do que o próprio texto sagrado nos apresenta, não é? Maravilha, meu pastor. Agora, nós temos aqui uma dúvida, né, de um aluno, e é exatamente aí a questão que ele levanta é esta. Ó. Transladado e transformado é a mesma coisa? Não, não são a mesma coisa, mas fazem parte do mesmo evento escatológico, que é o arrebatamento. O arrebatamento da igreja, se nós estudarmos 1 Coríntios 15, 50 a 55 e 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18, que são duas passagens perfeitamente harmonizáveis, elas se conectam perfeitamente. Por quê? Porque em 1 Coríntios 15, Paulo diz, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num abrir e fechar de olhos ante a última trombeta. E ele diz que a trombeta soará, os mortos em Cristo ressuscitarão incorruptíveis. Então ele está falando de ressurreição e ele está falando que nem todos dormiremos, ou seja, haverá pessoas vivas por ocasião, quando houver a ressurreição dos santos, pessoas vivas também serão transformadas. E quando você vai para 1 Tessalonicenses 4, diz o quê? O mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com a voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, os mortos em Cristo estarão primeiro, depois nós, os que estivermos vivos, seremos juntamente com eles arrebatados a encontrar o Senhor nos ares. Então, claramente, nós vemos aí que haverá alguns eventos dentro de um evento principal, não é? Alguns acontecimentos dentro de um acontecimento principal. Qual é o acontecimento principal? O arrebatamento da igreja. É o grande dia do arrebatamento da igreja. Então, o arrebatamento da igreja, ele vai ter o quê? Vai ter uma ressurreição, porque nós não precederemos os que dormem. Então, haverá ressurreição, tudo isso num abrir e fechar de olhos, porque é algo em outra dimensão. Deus estará operando em outra dimensão. Então, Jesus irá buscar a sua igreja. A igreja do arrebatamento será formada pelos mortos em Cristo e os que estiverem vivos por ocasião desse momento. Só que num abrir e fechar de olhos, os mortos em Cristo ressuscitam primeiro, depois nós, os que estivermos vivos, seremos também transformados, porque os mortos em Cristo também serão
transformados, ou seja, serão glorificados. Não será apenas uma reconstituição, é uma ressurreição gloriosa, é uma ressurreição num corpo glorioso, porque o texto de 1 Coríntios 15 diz que o que é mortal vai se revestir de mortalidade. O que é corruptível vai se revestir de incorruptibilidade. Ou seja, o corpo mortal vai ser um corpo que vai se tornar imortal. É um corpo imortal. Deus vai comunicar o seu atributo da imortalidade aos que estiverem mortos em Cristo. Da mesma forma, os vivos vão receber isso também, vão ser glorificados. E os dois grupos vão em encontros ares. Então, só para explicar agora, respondendo a pergunta do nosso irmão. Ele pergunta se trasladação e transformação, é isso? Do corpo é a mesma coisa. Não, não é. São duas coisas diferentes. Aliás, ele falou trasladado e transformado. Eu vou só inverter a ordem, porque primeiro é a transformação, depois a trasladação. Por quê? Porque a transformação, ela opera no corpo mortal. O corpo mortal. A transformação, perdão. A transformação, ela ocorre no corpo mortal. A trasladação, ela já ocorre no corpo glorificado. Então, primeiro, os mortos em Cristo e também os vivos vão ser transformados, porque Paulo falou, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Todos. Tanto os mortos em Cristo, que vão ressuscitar, como os vivos, salvos. Ambos os grupos vão ser transformados, vão formar um único grupo, e esse grupo glorificado vai ser trasladado. Então, primeiro a transformação do corpo mortal, depois a trasladação do corpo glorificado, já revestido de imortalidade, já revestido da incorruptibilidade. Então, são duas coisas, são dois lados de uma moeda, né? A moeda, vamos chamar que é o arrebatamento. O arrebatamento ele vai ter tanto a transformação do corpo, como a trasladação ao encontro do Senhor nos ares. Maravilha, meus irmãos. Que bênção. Olha só, irmão Carneiro, o áudio está normal, meu jovem. O áudio está normal. Verifique aí no seu aparelho. Né? Verifique no seu aparelho, porque pode ser alguma questão aí no seu aparelho mesmo. Mas está normal. Inclusive, o Jairo está sugerindo para a gente colocar um fundo musical. Eu vou começar a cantar aqui, então. Pois é, né? O pessoal brinca, mas veja bem, você não vê aulas com fundo musical na faculdade. Você não vê discursos lá em Brasília, na Câmara dos Deputados, no Senado, com fundo musical. Não tem. Mas a pregação tem que ter. O pregador, aliás, ele nem começa a falar, já está aquele fundo, aquela coisa, meu Deus, hipnotizante e tal. Meu Deus, temos que parar com isso, irmãos, esse modismo. As pessoas acham que eu sou uma pessoa exagerada, Monseiro é radical, mas veja, é o que nós temos constatado ao estudar a própria história da pregação, que desde Jesus, não é? Até Billy Graham, nenhum pregador usou fundo musical para pregar. Quem começou a usar isso no fim da década de 1980? Os milagreiros, como Benny Hinn, e os animadores de auditório. E aí virou um modismo e virou uma febre no Brasil a partir do novo milênio, né? Veja que todo novo milênio acaba trazendo novidades. E para nós aqui no Brasil, o novo milênio trouxe esse modismo do fundo musical, né? E o pessoal não consegue mais viver sem ele. É impressionante. Para pregar tem que ter aquele negócio, aquela coisa. Meu Deus do céu. E aí parece que o pregador ele tem que emocionar o povo, tem que manipular o povo. E a palavra só vai ter eficácia se tiver um fundo musical. Um irmão comentou hoje num post meu, falando, não, olha, a palavra às vezes ela não consegue atingir um determinado objetivo, mas o fundo musical, veja, esse irmão já embarcou numa canoa furada há muito tempo, porque a Bíblia diz, Hebreus 4:12, que a palavra é viva e eficaz,
mais penetrante do que a espada alguma. Ela penetra, a palavra ungida pelo Espírito. Aí, só que o irmão, todo elaborado, lá uma linguagem acadêmica, meu Deus do céu, precisa ver lá ele fez uma verdadeira proposta, acho que ele vai defender uma tese disso aí, de que o fundo musical complementa o que nem a palavra de Deus consegue fazer. Ele falou assim, olha, meu irmão, o irmão embarcou numa canoa furada, cuidado, né? É o que eu tenho que falar para ele. Com certeza. Dando um treinamento para os irmãos aqui que trabalham com a gente, né? Eu mencionei recentemente essa questão. Se a palavra está sendo pregada e não está produzindo resultado, certamente o problema não é a palavra. Certamente o problema não é a palavra. Aí eu vou encurtar aqui o meu comentário, porque não vou entrar nesse assunto aqui agora, né? Mas com certeza, porque se a palavra produz o resultado para o qual o Senhor a envia, se não está produzindo resultado, é porque não é o Senhor que está enviando, ou o transmissor não está sintonizado no AM, no FM com aquele que transmite a mensagem, e aí a coisa não vira. É assim que é. É simples, né? Mas é que o povo gosta de complicar. Maravilha. Mas vamos avançar, meu pastor. Eu acho que dá para responder mais umazinha aqui. Ó. Agora, a respeito de mesotribulacionismo. A afirmação não quer dizer que estamos corretos na afirmação aqui, mas vamos lá. Se estamos vivendo o princípio das dores do sermão profético, isso não nos faz meso? Veja bem, os pré-tribulacionistas, né, eles divergem com respeito ao princípio das dores, isso é verdade, né? Então, nós da Assembleia de Deus, nós já temos uma posição, assim, de que o princípio das dores, ele é na verdade, um termo, né, que se aplica a toda a era da igreja. Começou no primeiro século e se estende pela era da igreja. Por quê? Porque os sinais que Jesus apresenta ali, eles estão acontecendo desde o primeiro século. Terremotos, guerras e rumores de guerras e tal. Então, ao defender essa posição, nós também temos dito que esse princípio das dores ele vai se estender até uma parte, ele vai entrar um pouco dentro do período tribulacional, mas não quer dizer que nós vamos passar por esse período, porque continuará havendo dentro do período tribulacional terremotos, guerras, etc., e vão se intensificando cada vez mais, até chegar naquele ponto da profecia de Jesus, de Mateus 24, em que ele começa a falar, na verdade, da grande tribulação, que já é a segunda metade do período tribulacional. Então, precisaria de um tempo para explicar bem essa questão do sermão profético, que nós já falamos aqui várias vezes sobre isso. Mas tem um grupo de pré-tribulacionistas que faz uma associação automática, que eu não vejo como tão automática assim. Eu penso que precisa haver um esforço e precisa exagerar um pouco para fazer com que Mateus 24, 4 a 14, corresponda a Apocalipse 6, 1 a 8. Né? Porque Apocalipse 6, 1 a 8 menciona aqueles 4 cavaleiros do Apocalipse. E um dos 4 cavaleiros, claro, o primeiro, nós sabemos que representa o anticristo, com a sua falsa paz, ele tem um arco na mão, só que o arco não tem flecha, ele sai vitorioso para vencer, mas é mais pose do que poder propriamente, porque ele não faz nada sem a vontade de Deus, né? Será permitido que ele faça alguma coisa, mas não é que ele em si será muito poderoso. Ele tem um arco, mas não tem flecha. Aí tem outros cavaleiros, que um representa a guerra, que é o cavaleiro do cavalo vermelho, outro representa a fome, que é o cavaleiro do cavalo preto, e outro representa a morte. A morte está implícito ali, que é mediante doenças, pestes, etc. Né? Então, fazendo-se um esforço hermenêutico muito grande, alguns pré-tribulacionistas dizem, está vendo? Jesus falou que vai haver falsos cristos. Então,
o anticristo ele é o principal falso Cristo que virá. E haverá guerras. Então, é o cavalo vermelho, porque o cavaleiro do cavalo vermelho vai tirar a paz da terra. Então, é a guerra. E vai haver também fome, e é o cavaleiro do cavalo preto. E vai ter também morte por meio de pestes, pestilências e tal. Então, é o cavaleiro do cavalo amarelo. Então, alguns pré-tribulacionistas já fazem essa associação. Ao fazer essa associação, evidentemente, o princípio das dores passa a ser ali a primeira metade do período tribulacional. Sendo verdadeira essa interpretação, que eu repito, não é 100%, se houvesse mais tempo eu poderia explicar melhor, mas eu tomaria muito tempo, mas a gente até já comentou sobre isso outras vezes aqui. E quem tiver dúvida, no nosso livro, né, do CETADB, do Perguntas Escatológicas, a gente tem uma abordagem ali mais completa sobre o sermão profético de Jesus, né? Mateus capítulos 24 e 25, Lucas 21, grande parte do capítulo, Marcos 13 também, grande parte. Lucas também tem uma parte do sermão profético no capítulo 17, porque, na verdade, o sermão profético de Jesus, ele foi sendo apresentado, inclusive, mediante parábolas, e não está assim... Claro que Mateus ele acabou colocando tudo junto, porque eu creio que ele registrou um momento em que Jesus deu uma explicação ali, porque Jesus repetia as suas explicações, né? Alguém pensa que Jesus ele só pronunciou determinado sermão uma vez só. Não. Jesus também repetia pontos. E ali os evangelistas eles anotaram dentro de um determinado contexto. Você veja que o próprio Sermão do Monte, que é apresentado em Mateus capítulos 5 a 7, Lucas, quando ele fala do sermão da planície, no capítulo 6, ele repete algumas coisas que estão no Sermão do Monte. Veja que são duas ocasiões diferentes e alguém às vezes tenta fundir. E é melhor não. É melhor você entender que são dois momentos em que Jesus repete, né, algumas verdades, mas não é a mesma coisa. Mas voltando então, para os pré-tribulacionistas que defendem essa ideia de que os 4 cavaleiros equivalem ao que Jesus disse em Mateus 24, 4 a 14, claro, se você falar que nós já estamos hoje no princípio das dores, equivaleria a dizer nós já estamos dentro da grande tribulação, do período tribulacional, né? E nós não estamos dentro do período tribulacional, evidentemente, porque a igreja será arrebatada antes do início desse período. Mas essa afirmação é por conta dessa divergência que há entre os pré-tribulacionistas, de que o princípio das dores, para um grupo, é a primeira metade, praticamente, do período tribulacional. Para outro grupo, que é a posição entre os quais, né, teólogos, eu me incluo, é de que o período denominado princípio das dores, na verdade, o termo ali no grego, Odin, que Jesus utilizou, fala de dores gradativas, né? Como se fossem as dores de parto, que é um termo recorrente na literatura apocalíptica. E a mulher, ela tem enjoos, ela tem dores, ela tem determinadas sensações que se estendem aí por um período, não é apenas um período curto, do ponto de vista da gestação, são 9 meses, né? Então, as dores vão se intensificando até que chega o momento em que as contrações elas se tornam muito mais fortes, porque está chegando a hora de dar à luz. Então, é o que Jesus falou também, quando ele fala do princípio das dores. Então, Jesus falou assim, olha, haverá terremotos em vários lugares, haverá fomes e tal, mas olha, isso é o princípio das dores. Em outras palavras, isso vai acontecer ao longo dos séculos. Vocês vão ver isso acontecer. Jesus, quando ele começa a falar isso, ele não está falando do período tribulacional. Ele não faz uma relação com o período tribulacional. Ele fala, vocês serão perseguidos por causa do meu nome. E aí ele dá a indicação de que ele não está falando só para judeu ali, porque alguém também quer dizer que ali é uma referência só para os israelitas, porque
o contexto de Mateus é todo para os judeus, só que você não pode fazer uma interpretação levando em conta apenas isso. Você tem que entender que os discípulos, além de serem israelitas, eles também constituem a igreja nascente. Por isso que Jesus falou assim: vós sereis perseguidos por causa do meu nome. Ora, os judeus não têm sido perseguidos por causa do nome de Jesus. Quem é perseguido por causa do nome de Jesus são os cristãos, é a igreja. Então é claro que ali Jesus, eu penso, ele está falando da era da igreja, que ao longo da era da igreja, desde o primeiro século, haveria perseguições, guerras e rumores de guerra, mas nós deveríamos estar preparados. E aí chega, claro, um momento em que Jesus, como a pergunta dos discípulos é uma pergunta tripartida, eles perguntam quando serão essas coisas, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Chega um momento, claro, que Jesus ele traz para a sua explicação a questão específica para os judeus. Quando que Jesus faz isso? No versículo 15 de Mateus 24, quando ele cita a profecia de Daniel. O que Jesus cita? Ele cita Daniel 9, 24 a 27. E ali o autor acrescenta, quem lê entenda. Por quê? Porque Jesus ele está nessa explicação introduzindo aquele elemento da profecia de Daniel, e é algo muito difícil para alguns, porque muita gente diz que não, as 70 semanas de Daniel já se cumpriram, elas são ininterruptas. Mas o próprio Senhor Jesus ele deixa claro que a última semana está suspensa. Quando que ele mostra isso? Quando ele diz que o abominável da desolação ele está guardado para o momento, para momentos antes da sua descida. Porque ele diz, logo depois dessas coisas e tal, ele fala dos sinais cósmicos e tal, aí diz que o Senhor aparecerá, vindo com poder e grande glória e tal. Então ele cita o período tribulacional. Mas o sermão profético ele é muito difícil. Então as pessoas, muitas vezes, elas tentam simplificar. Então há um grupo de teólogos pré-tribulacionistas que dizem, não, isso aqui não tem nada a ver com a igreja, Jesus não falou nada para a igreja, ignorando esse ponto que eu falei, que Jesus falou, vós sofrereis por causa do meu nome. Então eles já ignoram isso aí, eles pulam essa parte. Ou eles dão lá uma explicação rápida e tal, já pula para outra parte para fugir disso aí. Eles fogem também do versículo 36, porque o versículo 36 fala de iminência, fala de vigilância, daquele de hora ninguém sabe. Você sabe que iminência e vigilância não tem nada a ver com a descida de Jesus à Terra. Porque você percebe, estudando o sermão profético, que ele não está em ordem cronológica. Também é outro caso de literatura apocalíptica. É uma das características da literatura apocalíptica não ter uma ordem sequencial exata. Tem ordem sequencial dentro, você percebe, mas você também percebe parênteses, você percebe que Jesus, veja Apocalipse, quantas revelações parentéticas ele tem. E as pessoas às vezes não percebem os interlúdios. Lá no meio, às vezes, está falando de juízo e tal, aí dali a pouco aparece, bem-aventurados aqueles tal que são chamados à ceia, e outras bem-aventuranças e mensagens para os servos de Deus. São parênteses que se abrem dentro do livro de Apocalipse. No sermão profético, a mesma coisa. Jesus ele abre um parêntese para explicar coisas que vão acontecer dentro do período tribulacional. Mas depois, quando ele fecha o parêntese, por assim dizer, você percebe, ele começa a falar sobre a preparação para o arrebatamento, de maneira indireta, porque ele fala de iminência, ele fala de vigilância, ele fala dos dois servos, um está preparado, o outro está desapercebido. Ele fala das 10 virgens, que muita gente fala, não, isso aí tem a ver com Israel, porque não tem noiva e não sei o quê. Mas quem disse que numa parábola você tem que interpretar cada elemento? Você tem que perceber o propósito da parábola. Qual é o propósito? Jesus quis falar de vigilância ante a chegada iminente do noivo. Então ele fala das 10 virgens, que 5 delas são imprudentes, 5 são prudentes, estão preparadas, têm lâmpada, tem azeite suficiente para deixar as lâmpadas brilhando. Essas virgens prudentes, elas representam aqueles que estão preparados
para o encontro com o Senhor. Então, veja que eu aqui estou falando livremente, eu já abri parênteses aqui também, colchetes, e a questão toda era sobre o princípio das dores. Mas é para você perceber que não é tão simples. Você tem que entender o princípio das dores como um termo escatológico. Assim como últimos dias. Veja, os últimos dias começaram no primeiro século. Pedro interpretou como a profecia de Joel. E há de ser que nos últimos dias derramarei o meu espírito. O autor de Hebreus também falou, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos desses últimos dias pelo Filho. Quer dizer, os últimos dias já estavam no primeiro século. Hoje é o que então? Hoje são os últimos segundos, não é? Continua sendo os últimos dias. É um período aí que é toda a era da igreja. Da mesma forma, eu vejo esse princípio das dores com a característica diferente dos últimos dias, claro, a ênfase aí é porque o termo odi no grego fala de dores como se fossem contrações, como se fossem dores de parto, não é? Que Paulo usa também esse termo lá em 1 Tessalonicenses 5, versículos 1 a 3, ali tem, ele usa também o termo odi no grego, que são dores progressivas, dores que vão aumentando na medida que vai se aproximando o fim. Então, na medida que nós vamos chegando perto do fim, alguém até critica, você fica falando esse negócio de terremotos, mas é fato. Se você olhar, você vai ver que os terremotos eles vão se intensificando ao longo da história. Cada século, você tem um número maior de terremotos. Quando você chega no século XX, o número de terremotos que aconteceu no século XX é superior ao número de terremotos que aconteceu nos 19 séculos anteriores. E quando você entra no século XXI, olha o que já aconteceu em termos de terremoto. Já teve tsunami, que morreram quase 300 mil pessoas lá na Ásia. Teve tanto terremoto e tantas tragédias no Haiti e por aí vai, nos Estados Unidos. Então, Japão, exatamente, inclusive naquele ano eu ia ao Japão e não fui por conta desse terremoto que aconteceu, né? 2010, 2011, 2011, né? Então, pastor Edson, eu penso que é mais plausível essa interpretação de que o princípio das dores ele se estende por toda a era cristã, mas se intensificando. Ele não é estático, ele vai se intensificando. Cada vez nós percebemos que o fim está próximo. Parece que vai chegar o fim. Imagina, os irmãos que viveram no período da Primeira Guerra Mundial, eles não tinham dúvida, Jesus vai chegar. Aí os irmãos na Segunda Guerra Mundial, não, agora vem. Não veio ainda, mas cada vez você percebe que as coisas vão caminhando para o fim. E vai chegar o momento, a vinda do Senhor é iminente, mas a gente percebe que ela vai desencadear, não é? A agenda escatológica de Deus. Aí Deus vai começar a pôr em execução tudo aquilo que ele estabeleceu e não tem como não acontecer. Deus, ele tem compromisso com a sua palavra. Pastor Ex, peço desculpas que já entrei aí no tempo, não, já saí do tá no tempo jeito, regulamentar. Tá no jeito. O negócio é ser esclarecedor para o povo. E aí nós certamente alcançamos esse objetivo. É importante que os irmãos que estão conosco aqui, entendendo, a gente, pelo menos da minha parte é isso, eu entendo que os irmãos que estão na aula é porque querem exatamente se esclarecer a respeito dos assuntos que estão divulgados na pauta. E aí o nosso intuito é esse, que os irmãos ao concluírem a aula tenham exatamente dirimido as dúvidas a respeito desses assuntos que estão aí. Vai ficar então para a nossa próxima aula as seguintes questões. Se no céu o tempo é Kairos, por que a árvore da vida dá o seu fruto de mês em mês? Exatamente porque é Kairos, né? É tempo de Deus. Essa guerra que está se formando, a que está acontecendo, é o que antecede o anticristo, no caso Gog e Magog. Então, essas duas questões nós estaremos juntando com outras e aí vamos programar a nossa aula de número 214 para a próxima semana. Fique ligadinho nas divulgações. Pastor Ciro, a oportunidade é sua. O irmão Clodoaldo, é perícope por perícope, viu? Ele gosta de... O irmão Clodoaldo Medeiros aí está acompanhando lá a nossa série. Amém. E ele sempre
faz Tem esse que gracejo, né? aproveitar a oportunidade. Se inscreva no canal do Pastor Ciro, havendo possibilidade, torne-se membro do canal e aproveite todo o conteúdo que semanalmente é disponibilizado ali para os irmãos, que certamente será de grande valia, não só para a sua vida, como para o seu ministério e, por consequência, as pessoas que lhe cercam e lhe ouvem, né? Será bênção, com certeza. Maravilha. Pastor. Então, agradeço pela oportunidade mais uma vez, Pastor Hércules, e aproveitando, convido mais uma vez, né, os irmãos que desejarem. Amanhã nós vamos ter às 21 horas ali no nosso canal, né, o Ciros e Board, no YouTube, a aula de número 32, nós vamos falar sobre as bodas do Cordeiro. Claro, quem quiser se aprofundar, é bom adquirir o livro do CETADB e fazer o curso, né? O curso Perguntas Escatológicas. O pastor Alex vai mostrar aí, ó. Esse aí ainda é com a capa antiga, né? Não tem, quer dizer, é igual a capa, na verdade, só que a nova agora está saindo com uma laminação fosca, né? Isso. E é um pouco mais volumoso, porque foram acrescentadas fontes. Então, meus irmãos, olha aí o telefone, tá vendo? 43 32 26 0003, 43 99 814 9696. Você pode também enviar um e-mail para contato@cetadb, escreve-se cetadeb, não é? .com.br, ou entrar no site www.cetadb.com.br. Você tem lá toda a informação. E aqui mesmo, você pode também mandar um DM, né? Uma mensagem direta. Com certeza. O CETADB vai te responder e você poderá fazer esse curso. Olha, eu sou suspeito para falar, porque eu participei do projeto, mas participo, né, até hoje do projeto, mas é um curso que eu vou te falar, viu? Quem deseja ter uma visão geral da escatologia e poder depois crescer, né? Porque às vezes a pessoa ela quer adquirir livros, tem irmão que adquire. Outro dia um irmão falou para mim: Pastor Ciro, não sei o que eu faço, eu comprei um monte de livro de escatologia, mas não entendo nada. Eu estou com um livro aqui, Apocalipse, escatologia, manual, mas como que eu faço? Como que eu começo? E aí eu falei para ele: irmão, começa pelo curso do CETADB, porque ali, vão fazendo o curso do CETADB, vai estar preparado para se aprofundar mais no assunto. Aí você vai construir sobre uma base. Então, se você quer aprender escatologia, faça o curso do CETADB, perguntas escatológicas, e depois aí você pode adquirir qualquer livro. Abre seu horizonte. Livro pós-tribulacionista, milenista, tudo você vai entender, você vai perceber o viés e você vai conseguir. Porque se você não fizer esse curso, você poderá se confundir. Tem irmãos que o conhecimento dele parece uma... Lembra aquela antiga agenda telefônica, né? Parece que é um pedacinho aqui, só um pedacinho ali e tal, mas não tem assim uma amarração, né, do conhecimento. Mas é isso, pastor Ex. As horas me mandam parar, não é? Com certeza, nós vamos prosseguindo aqui, meu pastor. Olha, eu deixei fixado aqui o site, cetadb.com.br, para os irmãos que quiserem acessar. Acessando o site, você consegue adquirir o curso. Meu pastor, quarta-feira que vem nós voltamos. Vamos estar aí juntamente com os irmãos e desejando que Deus abençoe a vida, a família, o ministério de cada um de vocês. Vamos seguindo juntos até o momento que o Senhor disser amém, não é? E estamos aí nessa expectativa. Um abraço, Deus abençoe. Saudações aí, meu pastor, a toda a sua casa. Amém. Pai, igualmente, hein? Amém.